Olá pessoal, tudo bem? Shalom para o povo do Eterno, o povo que cumpre o mandamento. Se você não cumpre o mandamento, você não é povo do Eterno. Só lamento em lhe dizer, porque você cumpre as tradições da sua religião ao invés de cumprir os mandamentos. Preste atenção, que toda tradição religiosa faz você descumprir o mandamento. Você está no canal Perfeita Ordem ou no @bergzoizap, pelo Instagram e Facebook, canal Perfeita Ordem pelo YouTube, e aqui está o título do vídeo. E vamos para o estudo. Nós estamos estudando Marcos 8, né? E vamos para o estudo. O texto começa, né, contando a história da segunda multiplicação, né, dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Yeshua chamou a si os seus talmidim e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque já há alguns dias, né, estão comigo, e eles vão levar alguns dias, né, porque eles vieram de longe para voltar para casa. E os seus talmidim responderam-lhes: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tens? Eles disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, o abençoou, deu graças, partiu-os e deu aos seus talmidins para que os pusessem diante deles. E puseram adiante da multidão. Também tinha alguns peixinhos, e tendo graças ordenou que também lhos pusesse diante deles. E comeram e saciaram, e os pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. 7 pães, 7 cestos. Lembra do sonho do faraó, que ele sonhou 2 vezes a mesma coisa? O sonho lá do mordomo, do nené e do copeiro também foram parecidos, mas o sonho do faraó, ele sonhou 2 vezes, e foi que Yosef disse? Yosef disse: o faraó, já que o faraó sonhou 2 vezes, é porque o Eterno está nesse negócio. Então ele está batendo o martelo sobre esse assunto. Se fosse uma vez só, a gente poderia ficar em dúvida, mas foram 2 vezes. E lembre-se que o número 2 nas Sagradas Escrituras é muito importante. Se um assunto não é comentado 2 vezes, não pode ser usado como doutrina, né? E as religiões não fazem isso, né? A maior lambança e a maior salada. E o que é que a gente pode tirar daqui? Que nós estamos no 6º milênio e vão ser 7 milênios. Ou seja, aparece o número 7 2 vezes. Pode ser, pode não ser, mas há uma grande probabilidade que Yeshua esteja falando, né, que a Lechem, né, o pão, que é o conhecimento, que é a Bessorot, a Boas Novas, ela será pregada durante 7 anos. E daí, depois do sétimo, o sétimo é o milênio, né, do Olam Rabá, e depois desse milênio, que é o sétimo ano, o sétimo milênio, o sétimo peixe, entrará a eternidade. Assim nós acreditamos. E mais para frente, os Paroshi pedem um sinal a ele, né? Nos dá um sinal do céu, né? Para ver se ele era o Messias ou não. E ele não dá esse sinal. Marcos diz que ele não dá esse sinal, pelo menos nessa passagem aqui. E em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E o interessante aqui é que a gente vê eles entrando no barco, e não levaram pão, né? E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos parush e do fermento dos herodianos, né? E razoavam entre si, dizendo: é porque nós não trouxemos pão. Ou seja, sobrou 7 cestos de pães e os caras não pensaram nele. Deixaram tudo para o povo. Igual os pastores de hoje. Deixa tudo pro povo. Eles vivem na miséria, vivem passando fome. Os cães gulosos de hoje vivem passando fome para que os seus membros na igreja não possam passar fome. Não é assim, né? É assim, né? É nada. Eles vivem né, tanto na igreja, na IK, como né, nas outras filhinhas evangélicas, né? Eles vivem na soberba, na luxúria, né, na ganância, e o povo que passe fome, porque esse povo tem muito dinheiro, são mais de 20 bilhões de reais arrecadados todo ano, 22 bilhões ou mais agora, né? E o que é que eles fazem? Quando quer fazer uma campanha para fazer doação, pede para o povo, e o dízimo. Faz o que com o dízimo? São 22 bilhões de reais só aqui no Brasil
que são arrecadados entre católico e evangélico. Está fazendo o quê? Aí quando quer fazer uma campanhazinha de Natal, que é a festa separatista, aí pede doação. E o que eles têm guardado? Faz o que com eles? É para o deleite deles, né? E deixa eu considerar aí que os corações de vocês ainda estão muito endurecidos. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais. Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. Aí a gente dá para entender que 5 pães, né, e 2 peixes, 5 pães é os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é a Torá, né, o Pentateuco, e os 2 pães são as 2 tábuas da lei, né, e elas foram direcionadas a quem? Às 12 tribos de Israel, né, mas que ali dentro está a graça, que eles chamam de graça, né, as boas novas, que vai ser manifestada para todo o mundo, né, tanto que ele diz assim, agora o véu se rasgou, tudo que está ali é para todo mundo. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios e pedaços levantaste? Disseram 7. Então, dá para se entender, né, que toda a palavra, toda a boa nova, tudo que o Eterno prometeu lá no passado está valendo hoje, ok? A gente só não sacrifica mais. Né? O sacrifício do cordeiro, o altar, não existe mais, mas os mandamentos têm que cumprir. Depois disso, né, vem a cura de um cego, né, que é por etapa, por 2 etapas. Isso quer dizer que algumas vezes, né, a gente leva tempo para entender as coisas e para nem sempre o Eterno dá tudo de vez, né, aquilo que a gente pede, né, que está de acordo com a palavra dele. E depois ele pergunta, né, e eles respondem, ele pergunta assim, o que o povo fala que eu sou? Aí eles, falam que o mestre é Yohanan, o emissor, outros falam que é Eliarro, outros falam que é um dos navios. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Kefa, né, a quem aí cá os adeptos da Igreja Católica dizem que foi sobre ele que o Eterno apoiou a sua palavra, né? Porque igreja ele não estabeleceu igreja, Yeshua não estabeleceu igreja nenhuma, né? Ele criou uma comunidade onde esse povo cumpre mandamento. Aí Kefa vai responder: tu és o Machia, né? E ele demonstrou que eles não falassem nada disso. Mas vê o que é que Pedro vai fazer, né, daqui a pouco. E aí Yeshua começa a ensinar, né, dizendo a eles que ele tinha que padecer e no terceiro dia ia ressuscitar. Mas ele virando-se, aí Pedro disse: não, que é isso? Isso não vai acontecer não. Repreendeu Yeshua, imagina, né? Mas ele virando-se e olhando para os seus talmidim, repreendeu a Kefa, dizendo: retira-te diante de mim, Hassatã, porque não compreende as coisas que são de Elohim, mas as que são dos homens. Esse é o homem que o Eterno ia estabelecer a pedra fundamental, é Pedro? Não, Kefa é areia, Kefa é poeira, né? Vai estudar hebraico. E aí ele diz assim, né, e chamando todos eles, né, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome o seu madeiro de execução e siga-me. Eu já falei essa expressão aqui em hebraico, né, volta lá nos primeiros que eu falo a expressão em hebraico, não tem cruz, é madeiro, né, estaca de execução. E aí ele diz, né, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Né? Aí ele está falando para os saduceus, lógico, né, que os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. E aí ele está falando para os saduceus: ó, vocês querem ganhar a vida toda, vocês vão perder a sua alma, e eu quero que vocês vão dar em resgate da sua alma. Né? E aquele que perder a sua vida por amor de mim, por amor das boas novas da Torá, esse, né, ganhará a sua alma. Né? Então, do que vale o homem ganhar todos os bens e perder a sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai com os santos Melahim. Ou seja, ele vai vir, não é a gente que vai, é ele que vai vir. Então por que essa crentalhada quer morar no céu? Fica aí a pergunta. Um ótimo dia para você, obrigado por ter assistido até agora. E a frasezinha, né? Conhecereis a verdade vos libertará, e se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta com mais um vídeo, com mais um estudo, né, com o capítulo 9 de Marcos. Shalom!